Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem-vindos ao Morro Nossa Senhora das Graças, na cidade de Medianeira, no oeste do Paraná, onde desde 2014 o espaço é dedicado à oração através de novenas, missas, orações do terço, rosário, ou apenas visitas rápidas, fugindo da agitação urbana do dia a dia e reservando alguns minutos para se voltar para Deus, através do silêncio e da oração. Porém, antes de chegar aqui, a história teve início em 1830, na França, em uma época de calamidade, onde aconteceram os primeiros capítulos de uma história que tem muito a nos contar. A aparição de Nossa Senhora das Graças a Santa Catarina Labouré. Era a noite de 18 de julho de 1830, em Paris, no silêncio do convento das Filhas da Caridade. Uma jovem noviça de 24 anos, Catarina Labouré, repousava após um longo dia de orações e trabalhos. De repente, um menino luminoso surgiu junto à sua cama. Ele a despertou suavemente e disse: "Irmã Catarina, venha comigo. Nossa Senhora deseja falar com você." Sem medo, Catarina seguiu o misterioso mensageiro. Ele a conduziu pelos corredores silenciosos, que, para sua surpresa, estavam iluminados como se fosse dia, apesar da hora avançada. Ao chegar à capela, o menino anunciou: "Eis aqui a Santíssima Virgem." Catarina ajoelhou-se. Nossa Senhora apareceu diante dela, sentada numa poltrona, com um olhar materno e cheio de ternura. Vestia roupas simples, mas irradiava uma beleza indescritível. Catarina aproximou-se e apoiou as mãos no colo da Mãe de Deus, sentindo um conforto e uma paz que jamais experimentara. Maria lhe falou por muito tempo, revelando acontecimentos futuros, pedindo confiança e entrega total a Deus. Entre suas palavras, fez uma promessa: em momentos de dificuldade, venha a este altar. Aqui, as graças serão derramadas sobre todos que pedirem com fé. Meses depois, na noite de 27 de novembro de 1830, Catarina recebeu outra visão. Nossa Senhora apareceu novamente, desta vez de pé, sobre um globo, esmagando uma serpente com os pés. Das suas mãos abertas, anéis com pedras preciosas irradiavam raios de luz intensos, símbolo das graças que ela concede aos que a pedem. Ao redor da visão, Catarina leu as palavras: "Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós." A Virgem pediu que fosse cunhada uma medalha com essa imagem, prometendo grandes graças aos que usassem com fé. Assim nasceu a Medalha Milagrosa, que se espalhou rapidamente pelo mundo, tornando-se sinal de proteção e amor materno. Catarina, obediente, manteve segredo sobre as aparições por muitos anos, revelando-as apenas ao seu confessor. Viveu humildemente cuidando dos pobres e enfermos até sua morte em 1876. Hoje, a Medalha Milagrosa continua sendo sinal de devoção e confiança na intercessão daquela que, em 1830, desceu ao encontro de uma simples noviça para lembrar ao mundo que as graças de Deus jamais cessam para quem pede com fé. A Peste Negra e a Medalha Milagrosa. No final do século XIX, Paris enfrentava uma nova e terrível ameaça. Não era a primeira vez que a cidade se via diante de uma epidemia, mas, desta vez, a doença se espalhava
com velocidade assustadora. Era a peste silenciosa, mortal, sem remédio conhecido. As ruas se enchiam de medo. Casas inteiras eram isoladas. Médicos e autoridades não sabiam como deter o avanço da enfermidade. As famílias se recolhiam, rezando para que o mal não cruzasse suas portas. Foi nesse cenário de dor e incerteza que alguns fiéis, lembrando-se da promessa de Nossa Senhora a Santa Catarina Laboré, começaram a distribuir a medalha milagrosa entre os doentes e suas famílias. Pequena, simples, de metal, mas carregada de fé, ela trazia a inscrição: Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Um a um, os testemunhos começaram a surgir. Em bairros onde a doença devastava, casas onde a medalha era colocada e a oração repetida, viam surpreendentemente o número de mortes cair. Alguns doentes se recuperavam de maneira inexplicável. Outros, mesmo não sendo curados, encontravam uma paz profunda nos últimos momentos. A notícia se espalhou rapidamente. A medalha passou de mão em mão, cruzando ruas, atravessando cidades, chegando a outros países. Para muitos, ela não era apenas um objeto de devoção, mas um escudo invisível contra a peste e o medo. Os padres, ao ouvirem tantos relatos, reforçaram o que Nossa Senhora dissera a Catarina. A medalha não era um talismã, mas um sinal de fé e confiança na intercessão da Mãe de Deus. A graça vinha de Deus, por meio de Maria, para os que rezavam com o coração aberto. No ano de 2003, após uma tragédia ocorrida em uma família católica, uma jovem senhora, passando por uma forte depressão, em meio a dor e lágrimas, faz uma prece a Deus. Ainda no mesmo ano, começam a acontecer alguns fatos inusitados. Durante o sono, em seus sonhos, aparece uma mulher resplandecente, de manto azul e véu branco, lhe trazendo algumas mensagens e, em seguida, pedindo que ela acordasse para rezar. O ocorrido repetiu-se várias e várias vezes. Entre as mensagens, uma muito específica: comprar um sítio que tivesse um morro de frente para o sul e colocasse uma imagem daquela que lhe falava, porque grande seria o número de pessoas que iriam até lá, e também as graças que Deus realizaria naquele lugar. Boa tarde, Delvino Fracaro, tenho 70 anos de idade, 69 anos que eu moro aqui já no mesmo lugar, é uma época boa. Essa imagem veio de Curitiba, ficou na minha casa, na garagem, nós seguramos lá porque não estava pronto aqui, né? E daí, naquela época, eu estava com um problema das costas, muito grave. Eu conseguia andar 18 passos assim, não conseguia andar mais. Eu tinha que sentar ou fazer alguma coisa. Eu fui para Cascavel para fazer uma cirurgia e não dava certo essa cirurgia. Então o que eu comecei a ver? 3 vezes marquei e não deu certo. E já fazem 11 anos, né? E 11 anos não precisei mais fazer a cirurgia. Porque foi acalmando. Eu no começo não andava. Depois foi melhorando, melhorando, melhorando. O dia que ele chamou, a segunda-feira, a cirurgia, eu falei, não vou mais fazer, que eu já estou bom. Estava viajando já. Depois de que a Santa foi lá na minha garagem para vir para cá, que ela veio de Curitiba, né? E eu vim na procissão, eu que não andava mais que 18 passos, 1.400 metros, sem ter problema nenhum. Ela veio na frente e nós viemos acompanhando ela. Estou jogando futebol ainda com essa idade, na sexta-feira na BB, graças a Deus e Nossa Senhora. Meu nome é Isabel, eu tive uma queda, machuquei o joelho, né, estourou o menisco. Fiquei 2 anos sofrendo, né, com esse joelho machucado, fui médico, fiz todos os exames, daí o médico falou que só a cirurgia. Aí eu estava com muita dor no joelho e tinha as 1000 Ave Maria que a gente sempre participa.
Eu queria vir nas 1000 Ave Maria e aqui no morro, aqui na Santa, pedir para Nossa Senhora me ajudar. Aí saí de casa com bastante dor, me escorando, né? Até o meio da estrada eu tinha dor, mas do meio da estrada para frente já acalmou. Vim, rezei as 1000 Ave Maria, terminou, fui para casa e nunca mais tive dor. Dia 30 de maio de 2020, era dia do aniversário do meu pai e eu queria vir nas 1000 Ave Maria para rezar essas 1000 Ave Maria, dar esse presente para ele, que ele já tinha falecido em 2015, né? E Nossa Senhora me ajudou e tirou essa dor do meu joelho, graças a Deus. Nossa Senhora das Graças, nunca mais senti nada. O nosso pai, ele tinha uma fraqueza nas pernas. E um belo dia jogando bocha, que é o esporte favorito dele, ele teve que ser carregado pelos amigos e veio para casa, chegou em casa e me disse: filha, o pai sentiu muita fraqueza nas pernas. Eu falei: pai, vamos fazer um tratamento, vamos ver um recurso com o médico para a gente ver o que está se passando. Enfim, o pai, levamos ele num médico de varizes, fez todos os exames, não deu nada. Aí eu conversei com outro médico amigo nosso, ele falou: vamos fazer uma tomografia. E nisso acusou o câncer no retroperitônio. O que é o retroperitônio? O retroperitônio é uma passagem que fica por detrás das costelas entre o pulmão e a veia aorta. E o tumor do pai estava enraizado na veia aorta e o pulmão. E daí não podia ser feita cirurgia porque o tumor estava 20 centímetros de comprimento. E é o que os médicos falaram: 3 meses de vida e vamos fazer só o tratamento para a gente ver até onde vai ir, né? Então, a princípio, o tratamento era para amenizar ali, então assim, para ter um final mais tranquilo. Mais tranquilo, isso mesmo. Então, a princípio, o tratamento era... O tratamento que o médico deu, né, Sandro, era só para tentar diminuir, se caso fosse aquela medicação o suficiente para matar esse tumor, ou eram os 3 meses de vida que ele ia aguentar aguentar conosco, né? Beleza. Você toma o diagnóstico. E foi achado, na verdade nós fomos fazer a excursão lá com o pessoal do Javari de futebol lá no Paraguai. Aí como o pai sempre jogou futebol também, e eu era o centroavante e ele era centroavante, né? Daí eu falei: pai, se troca aí, vamos jogar um pouquinho, 5 minutinhos juntos, só para nós bater umas fotos e tal. Isso sem saber de nada. Dessa doença dele. Dessa doença ela não sabia. Em agosto que nós fomos lá no Paraguai. Aí o pai começou a brincar comigo lá e falou: Sandro, tô com muita dor no joelho, tô com muita dor, não consigo caminhar. Falei: achei que ia dar um infarto, né? Eu não sabia de nada. E já era doença. E daí falei: então aguenta mais um pouquinho aqui, vamos brincar um pouco. Teu pai senta lá e fica de boa, deixa. Daí ele saiu, nós batemos umas fotos, ele saiu e eu fiquei. Daí jogamos o jogo todo e viemos embora. Daí eu falei com a minha irmã, falei: Sola, o pai estava perdendo as pernas no Paraguai, nós temos que ver. Ela foi, conversou com o doutor, e daí ali que começou a ir atrás para ver certinho. O que é? E veio isso daí. O impacto assim, que o médico falou: é isso. Depois da ressonância que ele fez, como que foi a família recebeu, como é que eles... Sim, então assim, aí depois de todo esse o seu Oswaldo está com câncer maligno. No pâncreas falaram no começo. Mas não era, né? Era nesse retroperitônio. Daí nós já pensamos: meu Deus, não tem mais o que fazer. Daí eu com um colega meu que é médico falou: aproveita teu pai, 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, quem sabe, né? Se Deus quiser, até 2 anos. E daí nisso eu me desesperei, né? E o Sandro se apegou a Nossa Senhora das Graças e eu, como era uma consagrada a Nossa Senhora das Graças, eu falei: nós precisamos ser forte e precisamos a nossa oração se agarrar mais na oração em família.
E foi o que a gente fez. O Sandro toda segunda-feira pegava a Santa nos braços e ia caminhando daqui da cidade até a imagem da Nossa Senhora pedindo por intercessão. Lá no Cui 10 quilômetros, né, Sandro? É daqui lá, acho que dá uns 10. 10 quilômetros de caminhada e rezando o terço, né, Sandro? Aí chegava lá, colocava Nossa Senhora, a minha imagem pequena junto com a grande lá. Aí me ajoelhava. Pedia, né? Pedia pela cura do nosso pai, né, Sandro? Aí, certa segunda-feira, né? Uma dessas caminhadas lá, eu ergui os braços e veio um vento forte. Não tinha nada de vento. Veio aquele vento tão forte. Eu falei, tá aí, ó. A Nossa Senhora falando comigo e vai curar meu pai. E a benção veio aquela hora, né? Isso mesmo. E nós aqui em casa se apegamos tanto, rezava o terço. Eu mesma rezava o terço 3 vezes por dia. Estava no meu trabalho, vinha, me ajoelhava no meu escritório, rezava, voltava, mas todos os dias eu tinha uma vela acesa, das 7 da manhã às 6 horas da tarde. E essa vela, no segundo dia da minha novena, da minha reza com a minha família, eu sozinha aqui na empresa, apareceu uma imagem muito forte na vela, que foi a cura do meu pai, por intercessão a Nossa Senhora, porque nós pedíamos tanto para que ela chegasse a Deus e perguntasse, ajuda essa família porque eles merecem. Eu estava de costas para o meu computador, de frente para a vela, vi a chama aumentar. Quando eu olhei para essa chama, dentro da chama da vela tinha um pulmão. E esse pulmão ficou queimando 45 minutos. Queimando, queimando, queimando. E 45 minutos depois, ele caiu e a gente sentiu eu senti que seria uma graça. Eu até achei assim, será que o meu pai não tem o câncer no pulmão, em vez de ser no retroperitônio? Foi a minha dúvida, porque eu falei assim, será que Nossa Senhora já está me mostrando, é tão pouco tempo que nós estamos rezando em família e pedindo para que ela fizesse essa cura, e foi aí mesmo. Quem vê a imagem da vela ali, que era uma chama pequenininha, ela ficou tão alta, e vê o órgão dentro ali, fala, meu Deus, isso é só Deus, por Nossa Senhora mesmo. Não tem explicação. Para muitos que não acreditam, tá aí a prova. Tá aí a prova. A hora que vê esse vídeo, não tem como não falar. Não acreditar que Nossa Senhora existe. Não existe. Que Nossa Senhora está aqui para nos ajudar. E quem pede com fé não tem como não receber graça. Então, nós descobrimos o câncer do pai em novembro. Em janeiro a gente recebeu a bênção, um milagre, e o pai continuou o tratamento até 3 meses agora, né, Sandro? Faz 3 meses que ele parou com o tratamento, porque os médicos, enfim, acharam muito estranho não existir mais o tumor, e ele todas as vezes que ele ia no médico, só regredia aquele tumor, até que, enfim, não tem mais nada, né? Ele fez 6 meses de quimioterapia na veia, e dali para frente, como melhorou bem, eles começaram a dar os comprimidos via oral, né? A quimioterapia via oral. E aí ele foi, agora já faz uns 6 meses. 6 meses que ele não está usando mais nada. Nenhum medicamento. E agora vai, segunda-feira, agora, a consulta de 3 meses de rotina. De rotina, só para ver se a nossa família é unida mais ainda, né, Sandro? E tudo que a gente precisa, a gente pede com fé, agradece com fé, agradecemos imensamente, imensamente. Nós temos muita gratidão à Nossa Senhora, que a gente não deixa de ir lá, né, Sandro? Desses 3 meses que os médicos tinham dado de vida para o meu pai, para o nosso pai, né, Sandro? Hoje já está se completando 2 anos de cura, e a gente só tem a agradecer, né? A Deus e a Nossa Senhora das Graças. Está jogando a bochinha dele de novo, e graças a Deus, a Nossa Senhora das Graças. Fez o propósito e estamos aí, né?
feliz com o nosso pai. Meu nome é Júnior, eu sou músico e alguns anos atrás eu acabei colocando como propósito, junto com meu irmão, de rezarmos pedirmos a intercessão de Nossa Senhora, pedimos para que Deus nos iluminasse, para que, se fosse da vontade dele, que o nosso som servisse de ferramenta, né, para transmitir conhecimento, para transmitir alguma mensagem de fé, para evangelizar, que Deus nos ajudasse, né, que Nossa Senhora intercedesse para que isso acontecesse. E enquanto isso, nós nos propomos a rezar o terço todos os dias, juntos, inclusive, e entre outras intenções nós pedimos isso, né, que nós aprendêssemos, né, que Deus nos inspirasse a escrever da mesma maneira que das bandas que nós ouvíamos, que inclusive ajudaram a formar nosso caráter, que nós pudéssemos contribuir também para a galera que viesse depois. E nesse propósito nós permanecemos 1 ano e meio, até que surgiu a primeira estrofe. E meu irmão apareceu com uma estrofe de uma música, e depois eu acabei concluindo a letra. E dentro de alguns meses foram surgindo mais alguns trechos, mais algumas músicas, e com o passar do tempo nós já tínhamos uma quantidade considerável de músicas, já daria para fazer um álbum. Mas ainda estávamos precoce, né, na questão de capacidade de executar tudo isso. E o tempo passou, né, eu jamais deixei de rezar e pedir que esse propósito, que esse projeto fosse adiante. E alguns anos depois, em novembro de 2023, eu já estava casado, minha filha já tinha 2 anos e 10 meses na época, e foi um sábado de manhã, no dia 18 de novembro de 2023, pouco antes de eu sair para trabalhar, eu peguei o violão enquanto minha esposa preparava o café da manhã e comecei a dedilhar algumas notas, e de repente surge ali um arranjo, uma harmonia que me chamou muita atenção. Naquele momento eu olhei para minha filha e perguntei: filha, se nós fôssemos escrever algo para esse arranjo, para essa música, sobre o que nós falaríamos nessa música? E ela olhou para mim com um sorriso e disse: Maria, mãe de Jesus. E naquele momento eu parei para perceber que, mesmo eu escrevendo as músicas dentro de um contexto de música católica, né, inspirada em outras bandas que são muito populares hoje no meio rock católico no Brasil, eu percebi que eu não tinha nenhuma música que pudesse ser tocada, né, com finalidade litúrgica, né, ou para uma celebração, para uma missa, até mesmo para um retiro, já que as minhas músicas, as músicas que eu escrevi, seguiam uma linha de mensagem, mas não com uma linguagem muito direta. Então, naquele instante, eu peguei caderno e uma caneta e comecei a juntar algumas frases, né, alguns trechos de orações, alguns trechos bíblicos, e dentro de poucos minutos eu tinha uma letra completa. No dia seguinte, eu compus o solo de guitarra e também foi o primeiro dia da novena de Nossa Senhora das Graças, né, no ano de 2023. E quando o arranjo todo estava concluído, eu olhei para minha esposa e disse: olha, se for da vontade de Deus que o projeto Monte Cassino vá adiante e que o nosso trabalho sirva para contribuir para a evangelização, para a conscientização, né, para o amadurecimento, talvez, de muitas pessoas, que eu quero um sinal. Eu peço que a gente consiga gravar essa música, nem que seja uma gravação provisória, mas para que a gente tenha registrado até o final de semana, antes do final de semana. Isso aconteceu no domingo, dia 19, no dia seguinte que eu havia escrito a letra da música, e nós éramos responsáveis pela música
né, na liturgia das celebrações da novena, no sábado. E aí eu entrei em contato com todos os conhecidos que tinham estúdio aqui nas proximidades. E nenhum deles tinha horário compatível. E aí eu fiquei assim, um pouco apreensivo, não desanimado, mas um pouco apreensivo. E tentei conversar com um, com o outro, e a resposta foi a mesma, né? Não havia tempo disponível e compatível com o tempo que eu tinha para que fosse feita essa gravação. Eu acredito que 2 dias depois eu entrei em contato novamente, fiz uma pergunta um pouco irônica, né? E perguntei para um dos rapazes, o que você vai fazer da meia-noite até as 2 da manhã? E aí ele disse, cara, vai até o estúdio, vamos dar um jeito de gravar isso aí. E aí foi feita a gravação, foi um pouco além do que nós havíamos brincado durante a conversa, que da meia-noite até as 2, na verdade nós estivemos lá das 11 até as 5:30 da manhã e conseguimos fazer uma gravação provisória. Agora no decorrer do ano de 2025, ela foi gravada novamente, foi refeito alguns arranjos, alguns detalhes da parte da bateria e, bom, a música está concluída. No sábado, nós estreamos a música, né, na sequência ali da semana em que havia sido escrita a música, nós estreamos ela como canto final da missa, acho que foi o 7º dia da novena, em que nós havíamos participado. Eu fiz um propósito lá no início, alguns anos antes, e com o passar do tempo, não foi de imediato, mas com o passar do tempo, a graça veio acontecendo, a capacidade foi surgindo. E as músicas, as letras, os temas foram surgindo e eu fui escrevendo a maioria delas, algumas já com arranjos antigos, que eu havia feito antes de começar a escrever, outras foram surgindo simultaneamente, o arranjo e letra. E o nosso propósito continua, a atividade continua e o nosso objetivo é levar a mensagem do Evangelho, levar o conhecimento, compartilhar experiências, sejam elas felizes ou tristes, mas de modo que em momento algum se perca a esperança. Esse é o objetivo da banda Monte Cassino e é o que nós temos trabalhado e rezado muito para que se concretize. Na sequência desse testemunho, desse depoimento, eu quero deixar para vocês a música Ave Maria. O anjo anunciou, foste escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador. Serva fiel, jamais retrocedeu, da anunciação até a cruz se entregou. Bendita entre todas as mulheres, essencial na história da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o céu inteiro celebrou teu sim. Santa Maria, Mãe de Jesus, roga por nós, pecadores. Bendita entre todas as mulheres, essencial na história da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o céu inteiro celebrou teu sim. Santa Maria, Mãe de Jesus, roga
Ave Maria, cheia de graça, o céu inteiro celebrou o teu sim. Santa Maria, Mãe de Jesus, roga por nós, pecadores. Roga por nós, pecadores. Roga por nós, pecadores.